Meus irmãos, bom dia. Vamos iniciar a nossa aula na manhã de hoje. Meus irmãos, conforme nós falamos, hoje a gente vai prosseguir com a lição número 5, que tem como título A Personalidade de Deus. E para que a gente possa iniciar propriamente dita a lição, vamos fazer a recitação do texto básico da nossa lição, que se encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo número 4, somente esse verso. Isaías 64, versículo número 4. Vamos lá, todos juntos, a uma só voz, com bastante vigor, com bastante disposição. Recitemos. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Muito bem, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, retomando o raciocínio que nós estamos desenvolvendo ao longo dessas duas últimas semanas, ao trabalharmos essa lição número 5, qual é o nosso objetivo em trabalhar esse tema, personalidade de Deus? Seguindo aquilo que foi proposto para o autor, mostrar que Deus, Ele é uma pessoa e como tal nós devemos nos relacionar com Ele. Então, o objetivo da lição é justamente esse. Então, desde a introdução, o autor procura colocar essa ideia, essa verdade nos nossos corações, mostrando uma das verdades bíblicas que nós encontramos na palavra, que é justamente a personalidade de Deus. Então, quando nós falamos de Deus, o Pai, a primeira pessoa da Trindade, como acontece com as demais, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, nós estamos tratando com pessoas, não são com seres impessoais, não, mas são com pessoas propriamente dito. Então, nós vemos isso de maneira muito clara, de maneira muito tácita na palavra do Senhor. Por mais que possam haver, como de fato há, alguns pensamentos, algumas filosofias humanas que procuram dar uma noção distanciada de Deus, como alguém que não se relaciona com o seu povo, com as suas criaturas. Então, nós observamos, inclusive, a partir da nossa criação, nós fomos feitos seres pessoais, ou seja, fomos feitos como pessoas, e na medida em que Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, a conclusão a que nós chegamos é que Deus também ele é uma pessoa. Então, o autor aqui da lição, ele parte justamente do pressuposto menor para o maior. Se nós somos pessoa, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então o Deus que nos fez também ele é um ser pessoal. E para poder comprovar esse fato, para poder comprovar essa realidade, nós estamos trabalhando algumas características que apontam para a personalidade de Deus. Características que fazem parte da personalidade de qualquer ser, que é o quê? A capacidade de pensar, a capacidade de sentir e a capacidade de querer. Na verdade, são os 3 pontos nos quais o autor aqui concentra a sua argumentação. No domingo passado, quando nós estávamos a desenvolver o tema propriamente dito, o que foi que nós consideramos? Nós consideramos a capacidade, a propriedade de pensamento, de razão que Deus possui. E aí nós vimos vários textos na palavra de Deus que nos mostram justamente esse ponto, que nos mostram justamente essa verdade. Deus pensa, Deus possui razão, Ele raciocina, por isso Ele é uma pessoa. Mas não só isso. Seguindo, e esse é o ponto da lição hoje, a sequência do nosso estudo, hoje nós vamos considerar os sentimentos de Deus. Então, não nos esqueçamos, quais são as 3 propriedades que fazem de um ser uma pessoa? A capacidade de pensar, raciocinar, a capacidade de sentir, ter sentimentos e a capacidade de querer, ter vontade. Então, nós estamos vendo esses 3 aspectos relacionados a Deus. O primeiro deles, a capacidade que Deus tem de pensar. Hoje, a capacidade que Deus tem de sentir, ou seja, os sentimentos que nós encontramos na pessoa de Deus. Ele é um ser pessoal e, como tal, ele possui sentimentos.
Assim como nós somos pessoas, e aí nós também possuímos sentimentos que marcam justamente essa nossa personalidade. Então, o autor diz o seguinte, aqui nessa parte inicial do ponto. Eu estou no ponto 2, na parte final da página de número 23. O Deus que sente, que possui sentimentos, o Deus que tem sentimentos. Então ele fala, uma das qualidades que distinguem os seres humanos em toda a criação é a capacidade de sentir, de experimentar e expressar emoções. Foi o que nós acabamos de dizer, foi o que nós acabamos de falar. Então, um dos traços do ser humano é que ele sente, um dos traços do ser humano é que ele experimenta e expressa os seus sentimentos. E segue o autor, o homem se alegra, chora, se indigna, se sente satisfeito, porque reflete o Deus pessoal que possui características emocionais. Então, tudo isso, meus irmãos, em termos de sentimento, nós experimentamos, nos alegramos, amamos, nos entristecemos, nos indignamos, enfim, nós possuímos várias e várias emoções, algumas positivas, algumas negativas, porque foram afetadas pelo pecado. Então, da mesma forma, nós encontramos em relação a Deus, no que diz respeito aos sentimentos, não os sentimentos manifestados de maneira pecaminosa. Nós temos esses sentimentos, muitas vezes nós manifestamos de forma pecaminosa. Deus possui sentimentos, mas em nenhum momento Ele manifesta de maneira pecaminosa. Então, essa é a distinção, uma das distinções entre nós e Deus. Então, seguindo a lição, já na outra página, o autor vai colocar aqui pelo menos 6 categorias. O autor vai colocar aqui pelo menos 6 sentimentos que nós encontramos na pessoa de Deus, que nós encontramos na pessoa do Senhor. Para quê? Para comprovar. Para quê? Para nos fazer entender que, de fato, Deus, Ele é um ser pessoal. Então, quais são esses sentimentos? Deus se alegra, Deus se entristece, Deus se indigna, Deus se ira, Deus ama e Deus se enciuma. Então, são a lista, ou melhor dizendo, é a lista que ele coloca aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar trabalhar alguns desses textos. São muitos, conforme nós vemos aí. Eu espero que os irmãos tenham lido esses textos ao longo da semana, porque aí já traz alguma coisa na mente em termos de reflexão. E aqui, se for o caso, a gente vai vendo ou um por um, ou alguns deles, para podermos visualizar esses sentimentos que nós encontramos na pessoa de Deus. E aqui, em primeiro lugar, eu queria me deter na alegria de Deus. Deus, meus irmãos, Ele se satisfaz. Deus, meus irmãos, Ele se alegra. E ao longo da revelação da palavra, nós podemos ver vários exemplos justamente desse fato, vários exemplos que apontam para essa realidade. E eu achei fantástico. Eu não sei se foi proposital ou se foi aleatório, mas de maneira providencial, esses textos que o autor aqui coloca em relação à alegria que está presente em Deus, a alegria que é apontada em relação ao Senhor. Porque todos esses textos, Neemias 8, Isaías 62, Jeremias 32, Deuteronômio capítulo 30, todos eles falam da alegria de Deus dentro de um contexto específico, dentro de um contexto detalhado. Eu não sei se vocês fizeram a leitura nesses textos, mas aí quando você faz essa leitura e quando você entende um pouco da história dessas passagens, você vai ver que existe uma relação entre cada um desses textos. Por quê? São textos que apontam promessas de Deus em relação à restauração do seu povo, quando o seu povo se desviasse da palavra, quando o seu povo fosse punido, e depois Deus restauraria esse povo à sua sorte. E quando isso acontecesse, o que Deus exigia de tais pessoas é que elas se alegrassem nele, da mesma forma que Deus se alegra em agir com misericórdia em relação ao seu povo, se alegra em ser favorável em relação ao seu povo. Então, eu achei isso fantástico. E aí, repito, eu não sei se foi proposital ou se foi aleatório, mas quando a gente analisa os contextos desses 4 versos, você vê essa relação que existe. Contextos que falam
da restauração do povo de Deus após ter pecado e a alegria que Deus tem nessa restauração, a alegria que Deus exige do seu povo quando este for restaurado e restaurado pelo Senhor. Todos esses textos, eles estão relacionados a esses temas. Então vamos olhar, pelo menos em relação a esse aqui da alegria, eu queria olhar todos, para que a gente pudesse aqui compreender e fazer essa ligação. Eu não vou fazer a leitura nessa sequência que nós temos aqui. Eu vou fazer a leitura desses textos em ordem cronológica, porque fica melhor, na medida em que esses textos apareceram na história humana, para que a gente possa ver a ligação desses fatos. Então vamos lá. O primeiro texto, de trás para frente aí, né, é Deuteronômio capítulo 30. Abram aí, por favor. Deuteronômio capítulo 30. Versículo número 9. Deuteronômio capítulo 30, versículo 9. Todos abriram? Olhem só aqui o que nos diz a palavra de Deus. Olha só aqui o que nos diz a palavra do Senhor. E não esquecendo, qual o contexto que nós temos aqui em Deuteronômio 30? As advertências finais que estão sendo dadas à nação de Israel. Aquele povo que estava prestes a adentrar a terra prometida, que havia passado 40 anos rodeando o deserto em virtude da geração anterior ter duvidado da bondade de Deus. Então, como punição, Deus ele agiu dessa forma, privando no primeiro momento que o povo adentrasse a terra prometida. Então, passou toda aquela geração, só ficou Josué e Caleb, e aí está sendo repetida algumas ordenanças, estão sendo feitas algumas advertências aqui finais ao povo de Deus. Então, Deuteronômio capítulo 30, versículo número 9. Deuteronômio capítulo 30, versículo número 9. Olha só, o Senhor, teu Deus, te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se você olhar aqui essa passagem, somente versículo 9, você não vai entender o contexto no qual ela se encontra. Mas olhando de maneira estrita aqui, o que é que nós temos? A promessa de que Deus exultará com o seu povo, que Deus se alegrará com o seu povo. Existe uma distinção entre essas duas palavras, mas elas estão diretamente relacionadas: alegria e exultação. O que é alegria? É você se alegrar, é você se satisfazer. E exultação é uma proporção maior dessa alegria. Então, é justamente esse termo aqui que é utilizado para expressar o sentimento de Deus em relação ao seu povo. Deus exultaria, Deus se alegraria com o seu povo pelos benefícios que iria fazer em relação a esse mesmo povo. Então, o que nós temos aqui no versículo 9 é justamente isso. Deus, desde o versículo 1, havia advertido ao povo: não pequem, não abandonem os meus caminhos. Se isso acontecer, eu vou punir a vocês. Contudo, essa punição, ela não vai durar todo o tempo. Eu vou restaurar a sorte de vocês. Eu vou ser misericordioso novamente com vocês. E quando isso acontecer, eu vou me alegrar. Quando isso acontecer, eu vou exultar no meu povo. Então, isso mostra, meus irmãos, esse sentimento de alegria. Isso mostra a satisfação que Deus tem, aqui no sentido específico, a satisfação que Deus tem com o seu povo, mesmo quando este povo erra, mesmo quando este povo é punido, mas por causa da misericórdia de Deus, Deus restaura a sorte desse povo, e quando Deus restaura a sorte desse povo, o próprio Deus, ele se alegra e se alegra com esse povo. Então, aqui nós temos essa promessa, que infelizmente acaba se dando depois na história do povo de Deus, ao longo do Antigo Testamento, conforme nós veremos. Então, o que é que nós temos aqui?
a promessa da misericórdia de Deus. Quando o povo pecasse, quando o povo se afastasse dos caminhos do Senhor, Deus os puniria, mas essa punição não duraria por todo o tempo. Haveria um momento que Deus seria misericordioso com esse povo, e quando Deus exercesse a sua misericórdia, restaurasse a sorte desse povo, novamente Deus se alegraria com esse povo, Deus se alegraria com a sua nação. Então, essa promessa que nós estamos vendo aqui, retratada por Moisés ao povo de Israel. Agora é interessante que essa exultação que é prometida aqui, que essa alegria que é prometida aqui por Deus, ela não vai acontecer de maneira aleatória. Se você ler o versículo seguinte, ou seja, se você ler o versículo 10, você vai perceber qual é a condicional dessa condição, dessa alegria que Deus revelaria ao seu povo. Olhem só, meus irmãos, o que nós temos aí. Deuteronômio capítulo 30, versículo 9, fala da alegria. Aí, olha só o que nós temos no versículo 10. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Então é preciso a gente poder ver a sequência do texto. Há a promessa que Deus se alegrará com o seu povo novamente? Agora existe essa condicional. Que condicional? Se o povo se converter dos seus pecados, se o povo abraçar a lei de Deus, se o povo assumir um compromisso novamente com o Senhor, então é justamente isso que é previsto e que é prometido à nação de Israel. E é interessante, meus irmãos, como a gente vê o cumprimento da palavra. Depois façam esse exercício, leiam desde o versículo 1 até chegar no versículo 8, e você vai ver toda essa sequência que é colocada aqui. Quando o povo estivesse na terra, quando o povo fosse desobediente a Deus, Deus o puniria, mas essa punição não permaneceria por muito tempo, porque Deus agiria e agiria com misericórdia. É o que acontece conosco hoje. Muitas vezes, a exemplo do que aconteceu com Israel, nós acabamos por nos desviar dos caminhos do Senhor. E aí, para que possa nos corrigir, Deus muitas vezes nos pune, com algumas situações, algumas circunstâncias, as mais variadas possíveis, que fazem parte do seu tratamento em relação a cada um de nós. Mas essa condição se perpetua na nossa vida? Não. Deus age com misericórdia, Deus restaura a nossa sorte, justamente com esse objetivo, de nós darmos ouvido à sua voz, de nós nos arrependermos dos nossos pecados, de nós nos voltarmos para os caminhos do Senhor. Quando isso acontece, nós experimentaremos a alegria de Deus na nossa vida. Deus, Ele tem prazer em nós, meus irmãos. Deus, Ele exulta no seu povo. Quando esse povo lhe é obediente, quando esse povo lhe é fiel, quando esse povo se devota de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, então isso apraz o coração do Senhor. Na verdade, aqui nós encontramos um grande estímulo para nós vivermos uma vida de santidade. Com que objetivo? Com o objetivo de satisfazer o coração de Deus ao ver as nossas vidas e o nosso compromisso para com Ele. Então, nós encontramos justamente isso, ou seja, a promessa. Que promessa? Que Deus se alegraria com o seu povo, mesmo depois que o mesmo tivesse pecado, mas fosse restaurada a sua sorte, ao assumir esse compromisso com Deus, ao assumir esse compromisso com o Senhor. Ok? Então, vamos avançar. Isaías 62, versículo 5. Isaías 62, versículo 5. Aqui nós estamos avançando em termos cronológicos. A lei de Moisés sendo dada ali no ano 1500, 1300 a.C. Aqui nós já estamos no ano 700 a.C., passando-se aí algumas centenas de anos. Isaías 62. Em algumas versões, tem como subtítulo esse texto, Jerusalém, a noiva do Senhor. Então, o que é que Isaías está vendo aqui? Que o povo também ia se rebelar, que o povo também ia transgredir a palavra do Senhor, que Deus exerceria o seu juízo sobre o seu povo, mas que
esse juízo ele não se daria para sempre. Haveria um momento da restauração. Haveria um momento em que Deus agiria com misericórdia. E nesse instante, Deus ele se alegraria no seu povo. Olha só o que nós temos no versículo número 5. Isaías 62, versículo número 5. Olha só. Porque, como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. De ti de quem? De Jerusalém. De ti de quem? Do povo de Deus no Antigo Testamento. Olha só, no versículo 4, havia sido pronunciado o juízo de Deus quando o povo desobedecesse os seus caminhos. Olha só o que nós temos no versículo 4. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Então houve um período em que a terra ficaria relegada, em que a terra experimentaria a justiça do Senhor, mas isso não duraria para sempre. Por quê? Porque Deus novamente seria favorável ao seu povo. E o que é que levaria Deus a agir assim? O seu amor. Se você olhar o versículo 1, você vai ver isso. Isaías 62, versículo 1. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Então, era o amor de Deus, a força prepulsora para levar o povo novamente ao período de restauração, para que assim Deus se alegrasse e se alegrasse novamente com o seu povo. Então, mais uma vez, a expressão de alegria em Deus em relação ao seu povo, quando este fosse restaurado à sua sorte. E mais ainda, Jeremias 32, 41. Aqui a gente já se encontra próximo. Próximo a quê? Ao período em que Deus exerceria o juízo sobre o seu povo. Jeremias foi o profeta que vivenciou aqueles momentos pré-exílio, né? Quando o povo foi levado para a Babilônia. Mas não só isso, ele experimentou o próprio exílio, a própria punição de Deus. Porque o povo veio, desobedeceu a Deus. E o que foi que ele fez? Levantou os babilônios, né? Levantou os assírios para levar cativo o reino do norte, e de lá não voltaram mais. Depois, levantou os babilônios para levar cativo o reino do sul, Jerusalém. Voltou, mas passou 70 anos numa terra distante, sendo oprimido, sofrendo, porque havia transgredido a palavra do Senhor. Não durou muito tempo, os 70 anos passaram e depois o povo foi restaurado à sorte. E quando isso aconteceu, Deus se alegrou com o seu povo, Deus se alegrou com a sua nação. Então, Jeremias, ele vivencia esse período, quando o exílio estava prestes a acontecer e até mesmo quando ele havia acontecido, porque Jeremias foi um também dos exilados. Ok? Olha só, Jeremias 32, versículo 41. Jeremias 32, versículo 41. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Olha só. Alegrar-me-ei por causa deles. Deles quem? Do seu povo. E lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Então Deus havia prometido. Por mais que o povo tivesse obedecido, por mais que o povo tivesse afastado da lei de Deus, mas ele se alegraria novamente no seu povo, ele se alegraria novamente na sua nação. Foi o que foi profetizado lá em Deuteronômio, foi o que Isaías falou, e é o que vai acontecer aqui no tempo do profeta Jeremias. E é interessante, meus irmãos, porque é a fidelidade de Deus à sua aliança que concretiza esse fato. Que fato? De Deus ser novamente generoso, de Deus ser novamente amoroso com a sua nação. Se você olha, por exemplo, os versículos 38 até o versículo 40 de Isaías 32, você vai ver justamente isso. O que assegura que Deus age assim, o que assegura que Deus ele tem esse tratamento com o seu povo, pune quando é necessário,
restaura no devido tempo, se exulta nele, é por causa dessa aliança que Deus tem formado com o seu povo. Olha só, versículo 38, de Jeremias 32. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então, é a promessa de Deus. Isso a gente vê na história de Israel, isso a gente vê na nossa própria história. Uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós somos remidos, por mais que muitas vezes nós nos afastemos do caminho do Senhor, mas Ele nos traz novamente, através dos seus meios, dos seus recursos, porque existe uma aliança eterna entre Deus e nós, e essa aliança, ela jamais se acabará, ela jamais se quebrará, de que Deus será o nosso Deus, e que nós seremos o seu povo. Essa é uma das grandes verdades que nós temos na palavra de Deus, ok? E avançando um pouco mais, e agora eu vou terminar, Neemias capítulo 8, só para, terminei passando aqui batido, voltem rapidinho para Jeremias 32, mas isso que o presbítero Mário falou é um fato, esse prazer de Deus, esse prazer que Deus tem conosco, que explica justamente essa relação íntima, próxima, essa alegria que Deus ele tem em relação a cada um de nós. Jeremias 32, bem rapidinho, só para mostrar esse contexto aqui, para que possa embasar o que eu estou falando em relação a esse período de juízo de Deus. Abrir aí novamente, Jeremias 32, versículo 36 em diante, diz: agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, no caso de Jerusalém, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. O Deus levaria para a Babilônia, traria de volta, entendeu? E é assim que Deus faz. Puniria, corrigiria, mas depois restauraria a sua sorte. Então, Deuteronômio a gente vê, né, a advertência em relação a isso. Isaías, a profecia quanto a isso. Jeremias, uma outra profecia bem mais próxima. E agora Neemias, a concretização desse fato. E em todos eles, Deus enfatizando a alegria que ele sentiria novamente com o seu povo. Vamos abrir aí, Neemias capítulo 8. Eu não vou fazer isso com os outros textos por causa do tempo, mas com esta alegria eu queria fazer, em virtude de ter havido essa ligação, entendeu? Dos fatos relacionados. Então, aqui em Neemias, o que é que acontece? O povo já tinha passado 70 anos cativo lá na Babilônia. E Deus tinha dado agora o privilégio do povo ser restaurado da sua terra, de ser restaurada a sorte do povo de Deus. Eles estavam lá reparando o templo, erguendo novamente os muros, o culto estava voltando à normalidade. Enfim, Deus novamente estava sendo favorável com o seu povo depois de todo aquele período, depois de toda aquela correção. E era um momento agora de alegria, era um momento agora de satisfação. E existe aqui uma situação específica que eu queria chamar a atenção para que a gente possa ver e assim aprender algumas verdades em relação a isso aí. Olhem só, Neemias capítulo 8, vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. O texto que a lição fala é apenas o versículo 10, mas eu queria ler todo o contexto, certo? Neemias 8, versículos 9 até o versículo número 12, certo? Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Olha só. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Na verdade, havia aqui um sentimento de consternação, de tristeza, né? O povo estava ouvindo a palavra da lei, estavam percebendo o quão pecaminoso o povo foi ao longo da história.
razão pela qual eles tinham sido punidos. Então, quando eles estavam ali ouvindo a lei, veio aquela emoção nos seus corações, das transgressões, das desobediências, das punições. Então o povo estava chorando muito naquele momento, e chorando também em virtude de toda aquela situação que se estava vivendo, a restauração. E aí, olha só o que acontece, versículo 10: Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, o povo aqui é exortado por Esdras, por Neemias, se alegrem. Por quê? A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Deus está alegre novamente. O período da punição acabou, a restauração chegou. Então, por que ficar triste? Por que ficar abatido? Alegre-se em Deus. Por quê? Porque Deus se alegra em vocês. Existe esse sentimento de Deus em relação a cada um de nós. Foi como o presbítero Mário falou, entendeu? Deus, ele tem esse prazer no seu povo. Não é que nós mereçamos, a gente vai ver lá na frente, não é isso. Mas porque Deus, ele se propõe a fazer isso. Está na sua vontade, está no seu propósito, e por isso nós somos bem-aventurados. Então, o povo aqui é exortado a se alegrar, não nas circunstâncias em si, mas se alegrar no Senhor. Por quê? A alegria do Senhor, meus irmãos, ela é a nossa força. Que a gente possa pensar nisso, sobretudo em determinados momentos da nossa vida, em que a gente se abate, em que a gente se entristece, em que a gente fica um pouco desestimulado devido a várias situações, mas que a gente possa trazer à memória essa verdade. Que verdade? Deus, ele se alegra e se alegra com cada um de nós. Deus, ele planejou desde toda a eternidade a nossa salvação e, como consequência, a nossa relação com ele. Então, Deus, ele se alegra em ter comunhão conosco, e a consciência desse fato, ela deve nos alegrar, ela deve nos fortalecer o ânimo, ela deve nos dar disposição, porque, como diz aqui a palavra, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. É isso que nos anima, meus irmãos, ao longo da caminhada cristã, ok? E aí, fechando, eu li o versículo 11. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. E aí o povo ficou com alegria novamente. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, a gente deve ter essa percepção, meus irmãos, em relação ao nosso envolvimento com o Senhor. Quando nós andamos nos caminhos de Deus, nós despertamos a alegria do Senhor. E quando nós nos afastamos do caminho do Senhor, Ele vai nos corrigir, para nos trazer de volta para si. E quando isso acontecer, a sua alegria será perene em relação às nossas vidas. E isso deve nos animar. Não existe nada, absolutamente nada, que nos separe do amor e da alegria de Deus em nossas vidas. Que grande bênção nós temos da parte do Senhor. Ok, meus irmãos? Então, eu queria dar esse destaque justamente por causa dessa relação, mas nos demais textos eu não vou fazer isso, ok? Muitas vezes, meus irmãos, a gente fica com a nossa consciência pesada, mesmo depois que a gente falha, erra, pede perdão a Deus, e a gente às vezes tende a ter esse sentimento de culpa. E veja que Deus não quer isso. Se já fomos restaurados, se nós já fomos perdoados, como aconteceu aqui com a nação, agora era momento de quê? Uma vez que eles estavam ali lendo, escutando a lei de Deus, a palavra, era momento de quê? De se alegrar. As coisas antigas, elas já haviam passadas. Deus tinha restaurado a sorte, tinha virado a página, como a gente diz na linguagem popular. Então, isso serve para nós de lição. Em que sentido? Para que a gente não fique amargurado em relação ao que nós fizemos, deixamos de fazer, porque às vezes tem crentes que ficam sempre ligados ao passado. Se alegre com o perdão de Deus e viva daqui para frente, como aconteceu aqui com a nação. Ela foi restaurada, entendeu?
Infelizmente, depois de alguns anos, houve várias complicações, mas nesse momento ali, Deus tinha renovado o seu pacto com o seu povo, e agora era momento de alegria. Alegrar-se com as bênçãos de Deus, alegrar-se com as bênçãos do Senhor, porque muitas vezes, Deus derrama tantas bênçãos na nossa vida, e ao invés de nós nos alegrarmos, a gente fica indiferente. Não, é como diz o hino, né, do nosso Salmozinho do 248, conta as muitas bênçãos, dizem quantas são, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Então, é isso, meus irmãos, nós como crentes, como povo da aliança, ao invés de ficarmos chorosos, abatidos, tristes, o que é que a gente deve ver? Que era que até então o povo não estava vendo as bênçãos de Deus sendo derramadas em nossas vidas. Talvez não seja aquela bênção que a gente deseja, mas com toda certeza é bênção. E isso possa fazer o quê? Alegrar o nosso coração, porque é resultado da alegria que Deus ele sente de nós, mesmo quando em alguns momentos da nossa vida nos afastamos dos seus caminhos. Em toda e qualquer relação, meus irmãos, humana, tem aqueles momentos altos e baixos, né? Você não consegue manter o padrão. Há momentos que você se desentende, há momentos que você se reconcilia. Isso faz parte da dinâmica de qualquer relacionamento humano. Então, dentro do nosso relacionamento com Deus, não é bom que o pecado existe, com certeza, mas a gente não deve negar a realidade que ele vai acontecer. Mas mesmo quando ele acontece e que nós experimentamos o perdão de Deus, qual deve ser o nosso sentimento agora? De alegria por causa da reconciliação. Então não adianta ficar olhando para trás, o que fez, o que deixou de fazer. Recebeu o perdão, siga em frente, vira a página, comece um outro capítulo na sua vida. Então é isso que muitas vezes alguns crentes não entendem e ficam a vida cristã todinha com peso na consciência ali, se culpando pelo que fez, pelo que não fez, e acaba não se desenvolvendo na vida cristã como deveria se desenvolver. E é uma coisa interessante, viu? Aqui era um momento de restauração, onde o povo teria, como de fato teve, a sua aliança restaurada com o Senhor. E sempre quando há restauração de aliança, sempre essa restauração, deixa eu ver se ele fica mais em pezinho aqui, isso, sempre quando há essa restauração, ela está vinculada a quê? À lei. Estão lembrados da aliança lá com Moisés? Que foi aspergido o sangue de animais lá nas tábuas da lei. Então a palavra, ela está sempre presente em toda e qualquer renovação de aliança com o Senhor. Sem Bíblia não há relação com Deus, porque é pela Bíblia que Deus se comunica conosco, e ao obedecê-la nós vamos seguindo nos caminhos do Senhor, alegrando assim o seu coração. Por isso ela é tão importante, por isso ela é o centro da nossa vida e da nossa religião, a palavra de Deus. Vai lá, Hildo. Nós vemos no contexto no geral, a misericórdia do nosso Deus. Isso. Sempre a misericórdia, como diz lá em Lamentações, né? Lá no texto de Jeremias que nós lemos, no capítulo 33, verso 10, lá ele dizendo: assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, a voz de noivo e o da noiva, e a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dos que trazem ofertas e ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte dessa terra, como no princípio, diz o Senhor. Exatamente, então tudo isso faz parte justamente desse tratado de Deus. Eu achei muito interessante esse texto aqui que o presbítero Léo citou, de Jeremias, porque quando ele vai descrevendo, parece que não tem mais esperança, né? Vai acabar. Não, vai acabar. Então, para Deus e para aquelas pessoas que estão no Senhor, nunca tem uma história final, né? Deus sempre ele age com recomeço. E aqui a gente vê de maneira bem clara, Jeremias 33, do 10 em diante. Ok? Muito bem, muito bem. Meus irmãos, o próximo sentimento que ele destaca aqui é tristeza.
E se você analisar bem os textos, Efésios 4,30, ele não está se referindo a Deus propriamente dito, ele está se referindo ao Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E no texto de Isaías 59, versículo 15, a gente também não vê de maneira tão clara essa tristeza ela sendo ensinada. Em relação à tristeza, o texto que mais se aproxima na Bíblia de Deus se entristecendo é Gênesis capítulo 6. Abram aí, por favor. É um texto conhecido nosso. Aí você aumenta aí na lista aí, certo? Porque às vezes eu tenho dificuldade assim de ver determinadas coisas que se coloca. Às vezes de forçação, não. O texto tem que ser mais claro para a gente poder argumentar. Olha só, Gênesis capítulo 6. Versículo 6. Que muita gente às vezes interpreta errado esse texto. Gênesis 6, 6. 5, 6, para a gente entender melhor o contexto, né? Ou até o 8 para poder ficar melhor ainda. Olha só, pegaram aí? Pegaram? Diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Aí tem um texto lá em Samuel que diz que Deus não é homem para que se arrependa, né? E nem filho do homem para que minta. As pessoas, a Bíblia está entrando em contradição. Não, na verdade a palavra arrependimento aqui, ela pode ser melhor traduzida como tristeza, certo? Infelizmente a gente não tem uma tradução que seja tão exata. Em alguns textos, às vezes, você tem um entendimento dúbio. Então, quando você vê aqui, se arrependeu, você pode substituir, se entristeceu, entendeu? Então, quando Deus viu a corrupção humana, Ele havia feito tudo bom, Ele havia feito um homem muito bom, e aí o homem deu ouvido às seduções de Satanás, juntamente com Eva, tomou do fruto proibido, adentrou o pecado no mundo, com o pecado da morte, e aí gerou toda a corrupção. Quando a gente chega em Gênesis 6, a maldade tinha campeado o mundo como um todo. Então Deus olhou, e qual foi o seu sentimento? Se entristeceu com o pecado que havia dominado toda aquela geração. Por isso Ele pune, o pecado dele nunca fica impune, Deus sempre pune o pecado, e aí vem um dilúvio, né, e começa tudo de novo, né? Depois Noé e assim sucessivamente. Então o texto que eu mais cheguei perto em relação à tristeza é esse aqui. Ao invés de arrependimento, entenda-se, e se entristeceu Deus. Aí segue, né? Diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me entristeci de os haver feito, pegando aqui uma tradução mais literal, ou me arrependi de os haver feito, entendeu? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eu acho legal essa conjunção adversativa que a gente tem aqui no versículo 8, porém. Então, o retrato aqui era desolador, né? Deus havia visto a corrupção humana, Ele ia destruir toda a sua criação, mas dentre todas aquelas pessoas, houve uma que achou o favor imerecido do Senhor. Não era porque Noé era bom, não, mas foi porque ele achou graça diante do Senhor, o seu favor imerecido. E a partir de Noé, Deus vai prosseguir com a sua história da redenção até chegar em Jesus Cristo. Então, por mais que o pecado muitas vezes tente, por mais que o pecado muitas vezes force, mas ele não vai destruir os planos que Deus tem determinado. Então, você vê aqui um ambiente totalmente desolador, mas há uma pessoa que acha graça diante de Deus, e através dessa pessoa, Deus ele prossegue na sua história redentiva, Noé, e assim sucessivamente. Então, aqui o que a gente vê? A tristeza de Deus. Ele se arrependeu no sentido de ter se entristecido de ter feito o homem, a sua imagem e semelhança, o posto no jardim do Éden, e ele ter agido de maneira rebelde, transgredido a sua lei, desobedecido, permitiu a penetração do pecado no mundo, com o pecado na morte e todas as mazelas que infelizmente a gente vê resultantes do pecado. Então, naquela situação caótica, a gente vê o quê? Graça de Deus em meio ao pecado. Meus irmãos, seguindo a sequência, nós temos aí no item 3, o Deus que fica indignado, né? O Deus que se indigna. Aí você vai ver no item 4, o Deus que se ira. Há alguma diferença entre uma coisa e outra? Sim.
Indignação, via de regra, está ligada a descontentamento, a você não estar mais contente com alguma coisa, você fica indignado. E a ira não, tem a ver com fúria, com raiva, entendeu? Então você vai ver essas duas coisas dentro da personalidade divina. Primeira delas, a indignação. Eu vou ler apenas um texto aqui desse bloco. Abram aí, 1 Reis, capítulo 11, a história de Salomão. História bonita e também triste, né? A história de Salomão. 1 Reis, capítulo 11. Abram aí, por favor. Versículo 9. Abriram aí? 1 Reis 11. Eu vou depois voltar um pouquinho o contexto, mas por hora eu vou ficar aqui no 9, certo? Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Posso começar? Diz o seguinte, ó. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, veja aqui a razão pela qual Deus tinha se descontentado com Salomão. Pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Versículo 10. Acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses, ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Olha aqui a razão, meus irmãos. Olha aqui o motivo pelo qual Deus se indignou com Salomão. Ele se desviou dos caminhos do Senhor, entendeu? E aqui tem uma agravante. Perdeu a alegria. Mas tem um agravante, por quê? Por 2 vezes Deus havia aparecido a Salomão. 2 vezes. Salomão tinha tido o privilégio de ter ali uma visão, uma teofania de Deus. E o que foi que ele fez? Se desviou e começou a servir a outros deuses. Tudo isso, meus irmãos, por causa da má influência que as mulheres tiveram sobre a vida de Salomão. Estou dizendo aqui que ele é inocente, não, muito pelo contrário. Mas se você voltar um pouquinho, versículo 1, aí, 1 Reis 11, versículo 1, olha só, em relação a Salomão. Salomão perverteu-se mesmo. Ora, além da filha de Faraó, que já estava errado, na lei se proibia qualquer tipo de relação com outras nações que não fosse a nação de Israel. Salomão já errou na origem, já errou no início, entendeu? Não podia. Infelizmente se assemelhou à contextualização da época, que tinha aqueles casamentos, aquelas uniões entre nações com interesses políticos. Então, aí o negócio já começou errado. O homem, que quando você vai lá, um pouco antes de ver a história dele, era o homem mais sábio que existiu, entendeu? Viam pessoas, como aconteceu com a rainha de Sabá, de lugares distantes para poder ouvir a sua sabedoria. A casa de Deus construída, ouro, prosperidade, entendeu? A nação mais próxima até então da época, a potência mundial, a história mostra isso no tempo de Salomão, entendeu? Mas aí a sua vida começou a entrar numa derrocata, entendeu? Começou a se esfarelar. Então, a partir de quê? Das suas relações indevidas. Então diz, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres, estrangeiras moabitas. Eita, a gente vai ver a origem dos moabitas lá atrás, né? E mais, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A esta se apegou Salomão com amor. Tudo errado, entendeu? Diz que às vezes mulher é uma destruição na vida de determinadas pessoas. Exemplo aqui de Salomão. Então, a vida dele foi destruída por causa disso. Não só ele manteve aquela relação com as mulheres que Deus havia proibido, depois de um tempo começou a abraçar, a adorar os seus deuses também. Se você for na sequência do texto, versículo 4, olha só a história triste de Salomão na sua parte final. Sendo já velho, suas mulheres, ou seja, as mulheres de Salomão, lhe perverteram o coração. Não, pegar aqui, versículo 3, melhor dizendo. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Versículo 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses,
e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, que era conhecida pela sua fertilidade, mas não só isso, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Então aí começou a adorar outros deuses, foi uma desgraça só na vida de Salomão. Por isso, quando chega lá no versículo 9, o que é dito? Deus se indignou dele, ou seja, de Salomão, entendeu? E desviou-se do caminho, o Senhor. Ele se desviou dos caminhos do Senhor. Então, meus irmãos, essa é uma realidade para a gente hoje. Aqui Salomão chegou ao fundo do poço, né? Literalmente falando. Mas muitas vezes a gente faz isso também. Se desvia dos caminhos do Senhor, toma para si outros ídolos, deixa Deus de lado, entendeu? E aí, o que é que a gente desperta em Deus? A sua indignação, o seu descontentamento para conosco. Daí a necessidade que nós temos de podermos ser fiéis e procurarmos mantermos a nossa fidelidade, porque quando isso não acontece, o resultado imediato é que Deus fica também indignado com cada um de nós. A exemplo do que aconteceu com Salomão. Em relação a Salomão, né, aqui não é nenhuma diferenciação, nem tampouco responsabilização. Eu me lembrei de uma palavra, foi até agora, que escutei do pastor Manuel. Eu não tinha parado para refletir, mas é uma verdade. Porque a Bíblia diz que em relação ao diabo, né, a gente deve resistir ao diabo. Está lá em 1 Pedro capítulo 5. Mas quando a gente vê o exemplo lá de José, quando ele estava sendo seduzido pela a mulher de seu patrão, o que foi que ele fez? Fugiu. Então a Bíblia manda a gente resistir ao diabo, mas a mulher manda a gente fugir dela. Não resiste não, porque às vezes você não aguenta, entendeu? Então foi o que aconteceu com Salomão. E aí começou todo o seu declínio espiritual, entendeu? Por mais que ele tivesse sido beneficiado por Deus, 2 vezes ter tido a visão do Senhor, mas não se conservou puro nos seus caminhos. De certa forma, seguiu também um mau exemplo do seu pai, né? No caso Davi, alguém já falou que tudo na vida de Davi, ele sempre colocava diante de Deus, sempre colocava diante do Senhor. Quando ele ia para uma guerra, por mais experiência militar que ele tivesse, ele sempre consultava a Deus, é para ir, não é para ir, não é, o que é que eu devo fazer? E Deus o orientava. Mas houve na vida de Davi uma área em que ele não pediu a orientação de Deus. Que área foi? A área familiar. Foi uma desgraça. E a gente sabe da história de Davi, entendeu? Então, essas coisas nos servem de exemplo, meus irmãos. Para quê? Para que a gente não venha cair nos mesmos erros, entendeu? Porque de Deus a gente não pode brincar. A Bíblia é clara. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Então, às vezes a gente trata Deus apenas no aspecto do seu amor, que a gente vai ver lá na frente. Mas foi como o pastor Walter citou aqui o texto do Salmo 7. Deus ele também se ira. Ele já está com seus instrumentos de morte prontos. Para quê? Para aplicar a sua justiça. A gente vive nesse mundo aqui e a gente se depara com muita impiedade e muitas vezes a gente fica se perguntando por que Deus permite, por que Deus permite, por que Deus permite. De fato ele está permitindo, mas também ele está aguardando o dia em que a sua ira ela vai ser incisiva, plena e completa na vida daquelas pessoas que não temeram o seu nome. Aqui fica uma dica para vocês, né? Tem um sermão muito importante, muito bom, acho que ele já se transformou em livros, né? Que diz que tem como título Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards, e foi um sermão que se viu de um grande momento de avivamento ali nos Estados Unidos. Então depois procurem ou o sermão ou o livro, porque já tem um livrozinho pequeno, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E aí você vai ver mais ou menos como é que Edwards ele coloca ali a ira de Deus dentro de uma visão que muitas vezes a gente não está acostumado a observar, mas é verdade, certo, gente? Eita, hoje nem deu para a gente terminar esse item aqui, mas não tem problema não, semana que vem a gente prossegue. A gente já viu alguma coisa sobre a ira, mas não terminou. Aí falta a ira, falta o amor e falta o ciúme. Oxente, Deus tem ciúme? Mas ciúme não é pecado? Ciúme não é pecado? Como é que a gente pode ver Deus ciumento, se ciúme é pecado, né? A gente vê tantos casos aí de marido que fica enciumado com a mulher e às vezes termina acontecendo até tragédia. Como é que pode Deus ter esse sentimento? O ciúme de Deus é zelo, é? Sim, já dá uma melhorada, né? Então o que é zelo? A gente vai ver semana que vem. A gente vai desdobrar isso aí e aprofundar, certo? Porque às vezes a gente tem no ciúme apenas uma conotação negativa, quando na verdade existe a conotação negativa e positiva. Via de regra a gente só vê a negativa, mas não é só isso.
E a gente vai ver alguns aspectos aqui relacionados a esse ponto. Ok, meus irmãos? Então, o que foi que nós vimos hoje? A alegria de Deus. O que foi que nós vimos hoje? A tristeza de Deus. O que foi que nós vimos hoje? A indignação de Deus. O que foi que nós começamos a ver hoje? A ira de Deus. Então, 4 sentimentos, 4 afeições que nós encontramos em Deus. Por isso, concluímos que Ele é uma pessoa com a qual nós devemos nos relacionar, seja alegrando e evitando que Ele se tristeja conosco, evitando que Ele se ire em relação a nós, evitando que Ele fique indignado contra cada um de nós. Essa é a dinâmica que deve estar presente na nossa vida cristã, na nossa vida de comunhão com o Senhor. Ok, meus irmãos? Então vamos fechar por aqui a nossa aula de hoje. Depois, eu faço esse apelo. Todo domingo, nós temos as nossas aulas gravadas, os nossos cultos depois gravados e transmitidos e gravados. Aproveitem, meus irmãos, ao longo da semana, está lá no nosso canal no YouTube, revisa a aula, é tão bom. Às vezes você está fazendo alguma coisa assim, bota o fone de ouvido, bota o celular e vai ali escutando, você vai recordando tudo aquilo que estudou. Façam isso, entendeu? Aproveite e se inscreve lá no canal da igreja. A gente mudou, né, o canal, automaticamente tivemos que começar as inscrições do zero, e aí há necessidade da gente ter mais inscritos, pelo menos a proporção de membros, de congregados, que já seria um número considerável. E aí você faz isso, geralmente na segunda-feira de tarde, na segunda-feira de noite, já tem lá o videozinho novo, na terça-feira também, do estudo da escola dominical, do sermão. Então às vezes você está fazendo algum trabalho manual, é bom, bota lá o fone de ouvido, fica escutando, entendeu? E aí você vai trazendo à memória tudo aquilo que estudou, e é uma forma de você estar fixando aquela ideia no seu coração. Então aproveita isso. Eu sempre fico falando com o Islene, só fechando aqui enquanto os alunos não chegam. Hoje a gente tem, meus irmãos, as oportunidades mais variadas possíveis de a gente aprender a palavra. Não aprende a palavra hoje quem não quer, sinceramente falando. Não aprende quem não quer, porque tem livro, tem esses livros digitais, né? Esses books, né? Livros digitais que você pode levar no seu celular. Tem sermão na internet, tem tudo mesmo. Você botar qualquer assunto lá no Google, você vai ter lá uma dezena de pessoas comentando aquilo ali. Bom, ruim, mas tem. Então, a gente não tem. E é interessante que parece um contrassenso, né? No período que a gente mais tem recursos, a gente se depara com um certo desconhecimento bíblico da parte do povo do Senhor. Então, infelizmente, é uma triste realidade. Então, vamos aproveitar os recursos, de maneira específica, os recursos que são disponibilizados aqui pela nossa igreja, para a gente estar aprendendo a palavra, fixando-a no nosso coração e assim não nos desviando do caminho que o Senhor, Ele tem proposto para cada um de nós.